De volta aqui com vocês para a nossa segunda parte da nossa aula e vim aí explicando um pouco sobre o for. Então vamos entender um pouco da utilização do laço for, com duas variáveis. Qual a motivação de utilizar mais de uma variável ali dentro do laço de for? Vamos lá, vamos dar uma olhada quanto a isso. Temos aqui o nosso laço for. Nós criamos aqui duas variáveis, uma variável x e uma variável y, as duas sendo do tipo inteiro. E dentro do nosso laço, eu tenho inicialmente dizendo as condições. O x vai começar com 0 e o y também vai começar com 0. Vocês percebam que as condições ali elas são separadas por ponto e vírgula. E as condições ali internas dentro do modo de inicializar cada uma das variáveis dentro do seu modo é por vírgula. Comando, em nossos algoritmos, comandos sempre terminam com ponto e vírgula. Então eu tenho ali inicializando o x com 0 e o y com 0. Essa nossa variável ela vai crescer até quando? Ela vai crescer até quando o nosso x mais o y eles for ali menor do que 100. O x e o y tem que ser menor do que 100. E aí, nós temos ali para finalizar o x e o y Vai ser mostrado em tela o x mais o y, o valor de x mais y. Esse valor desses dois itens tem que estar ali menor do que 100. Percebam que tem que tomar muito cuidado em um programa como esse, pois se eu tenho ali inicialmente x é 0 e o y é 0, então 0 mais 0 vai ser 0. E aí a pergunta bem ali, ó, vocês percebem, nesse trecho a minha condição, eu tenho ali que o x mais o y, ele vai ser o quê? Menor do que 100. 0 é menor do que 100, então ele já sairia logo de cara. Ele mostraria uma vez esse valor, o 0, e sairia. Então a gente tem que tomar cuidado até com esses itens. Ali no caso, eu ao invés de colocar maior, eu posso utilizar uma outra estrutura, como x mais y menor do que 100. Tá? Colocar menor do que 100. Aí eu faço a iteração, maior do que 100. E aí eu faço a iteração aí. A cada passada que o x vai receber mais 1 e o y vai receber mais 1, a primeira passada o x recebeu mais 1, então o x está valendo 1 e o y está valendo 1. Então 1 mais 1 será 2. O 2, a condição aí, o 2 é maior do que 100? Aí não é. Aí ele vai crescendo até chegar, até ele estabilizar isso, ele mostrar que ele pode atender essa condição. Este programa imprime os números de 0 a 98, nesse outro caso, de 2 em 2. Note que as vírgulas são usadas para separar os comandos de inicialização e incremento, como eu já falei, e a vírgula é um operador da linguagem C que significa essencialmente faça isto e isso, ou seja, ela vai adicionando. A vírgula ela é um adicional ali, como dentro da linguagem da língua portuguesa mesmo. A gente tem ali o for, o x recebendo 0, o y recebendo 0, como no último exemplo, e a gente tem x mais y, e aí esse x mais y ali tem que ser, no caso, menor do que 0. E vai fazendo esse incremento e mostrando ali de 2 em 2. E a cada iteração do laço, tanto o x como o y, eles acabam sendo incrementados. E vai crescendo ali esse valor de 2 em 2. Então, começa mostrando como é x mais y, 1 em 1, o x recebe 1 e o y 1. Então, vai passar, a primeira passada ele mostra 0, depois 2, depois a seguida ele vai receber mais, então vai ser 2 e 2, vai ser 4, depois vai ser 3, 3 e 3 vai ser 6, e 8, ou seja, ele vai crescer de 2 em 2 esse nosso programa, esse nosso algoritmo, ele vai fazer esse valor crescer de pouco a pouco. A expressão condicional não tem necessariamente que envolver teste de variáveis de controle do laço com algum valor-alvo. De fato, a condição pode ser qualquer expressão válida da linguagem C. Isso significa que é possível fazer um teste por meio de muitas condições de terminação. Por exemplo, este programa ajuda a ensinar crianças a somar. Então, esse programa aí, 2 em 2, mostraria isso.
Se a criança cansa e quer parar, ele digita o N, quando perguntada se quer mais. Preste atenção à parte da condição do laço for. Então a gente tem aqui, se eu quiser colocar uma condicional aqui, ó, adicionar condicional, eu posso colocar dentro daquela condição ali, se alguém digitar a letrinha N, aí eu termino o laço vai ser interrompido. Eu posso adicionar isso. Vamos ver aqui um outro exemplo. Eu tenho aqui nesse exemplo aqui, utilizando um loop, um for na linguagem C. Eu tenho inicializado ali as nossas bibliotecas, chamei stdio, chamei a Conio. A Conio a gente sabe que ela é utilizada, ela é chamada quando a gente vai utilizar, não o scanf, a gente utiliza o get. Poderia chamar ali pelo scanf? Poderia, mas eu chamei o get ali, eu chamei o Conio, a nossa biblioteca Conio, porque é uma ferramenta a mais, a gente tem que sempre utilizar mais de umas ferramentas, a gente tem que aprender vários comandos. Linha 4, vem o nosso main, iniciando o nosso algoritmo. Linha 6, tem ali a nossa variável contador, uma variável de inicializar. Dessa vez eu não quis usar um x, não quis usar um y, dei um nome para ela, contador. Dentro do laço, no nosso for, ali na linha 8, vem inicializando. O contador vai receber 1, a variável recebe 1. Essa variável tem que ser menor ou igual a 10. Enquanto ela está atendendo isso, ela vai ficando ali. Quando ela chegar ao extremo menor ou igual a 10, ou seja, passou isso, atendeu, ela cresceu, chegou no 10, o valor 10 ali, ela encerra e sai. Ela vai sair dali. Aí o contador mais vai adicionando, ou seja, contador pós-incremento mais. E aí vai printar em tela de 1 a 1 ali. Ou seja, a contador, essa variável contador começa com valor 1, mostra em tela o valor 1 e vai aumentando 1, 2, 3 até chegar ao valor 10. Ela chegou ali no valor 10 ali, é o limite dentro da condição que a gente tem ali. Contador menor ou igual a 10. Quando eu chegar no próximo índice, seria o 11, ele não passaria disso, então ele sairia dessa contagem bem aí. A cada passada, desse nosso contador ali, ele vai sendo mostrado em tela. Outra característica interessante do laço for é que pedaços da definição do laço não necessitam estar lá. Na verdade, não é necessário que uma extensão esteja pronta, esteja presente em qualquer uma das partes das expressões que são opcionais. Por exemplo, nesse laço aqui, a gente executa até que o número 10 seja informado. Eu tenho aqui for x, inicializei. O x recebe 0. Aí na próxima aqui, o x tem que ser diferente de 10. Então o que acontece? Ele vai passando aqui, ele entra nesse laço, o x tem que ser diferente de 10. O x é diferente de 10, ele é 0. Então ele continua preso nesse laço até que a pessoa digite alguma coisa. E aí o x aqui na linha seguinte está recebendo através de um scanf, poderia utilizar o get. Ele vai, quando você digitar qualquer outro valor ali que vai inserir dentro de x um outro valor, porque ele não está incrementando. Ele não tem ali, vocês percebem que ele não tem um incremento? Ele não está incrementando, então esse laço vai continuar ali sendo executado de forma contínua, até você dar essa condição para ela sair. Note que a parte do incremento da definição do for está vazia. Isso significa que a cada vez que o laço é repetido, a variável x é testada para verificar se ela é igual a 10. Mas x não é modificado de nenhuma forma. Então, entretanto, se você digitar 10, a condição do laço torna-se falsa e o laço encerra. Então, no momento que eu digitar ali, digitei um valor que cai dentro de x na linha do scanf, se eu digitei esse valor ali e esse valor ali caiu e é 10, eu digitei 10, se eu digitar qualquer outro valor, ele vai continuar diferente de 10. Na hora que eu digitar o 10 é que ele vai sair, é a condição para sair desse laço. Então eu continuo preso ali até sair, até que alguém digite o valor 10. Então cuidado até mesmo se você for utilizar uma condição como essa. Se eu não informar para a pessoa, para o usuário, que ele tem que digitar, como naquele último exemplo, a pessoa tem que digitar N para sair do programa. Enquanto a pessoa não digitar
um valor que é esperado como condição de saída desse laço, não vai sair, a pessoa fica presa ali dentro daquela situação, fica presa ali dentro daquele setor. É algo que a gente vê, esse tipo de condição, a gente vê como a programação ela abrange diversas áreas. A gente vê essa condição em alguns jogos. Por exemplo, se você chegou numa fase, num trecho de um labirinto, um jogo de labirinto, a condição para sair ali é encontrar tal item. Então é a mesma coisa aqui. Enquanto não for digitado 10, não sairá. Lá, enquanto não for encontrado tal item, não sairá. O tal item é o valor para aquela variável. Ou seja, você encontrou aquele item que vai dar aquele valor para aquela variável. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com o laço infinito. Um dos usos mais interessantes do laço for é na criação de laços infinitos. Nenhuma das 3 expressões que formam o laço for são requeridas. Portanto, é possível fazer um laço sem fim, deixando-se a expressão condicional vazia, como é mostrado aqui. Eu coloco o laço infinito e aí vem print. Este laço será executado para sempre. E ele fica se repetindo. Por quê? Porque ele não se incrementa, ele não tem condição para inicializar, ele não tem nem condição para sair. Então ele fica preso ali para sempre. Muito cuidado com isso. Porque um laço como esse é interessante. Ficou ali repetindo várias vezes na tela, mas vai ficar preso, aquele programa vai ficar sendo repetido de forma indefinida. Então muito cuidado quando você for criar um laço para não gerar algo parecido com isso, o laço infinito. Lembre-se sempre de colocar as condições, principalmente a condição de saída do teu laço. A interrupção de um laço for, no caso a construção desse laço infinito, não cria necessariamente o laço infinito. Tem em vista uma nova aplicação da declaração, o chamado break dentro da linguagem C. Quando é encontrada em algum lugar dentro do corpo de um laço a declaração break, faz com que o laço termine. O controle do programa segue no código posterior nesse laço aqui. A gente vê aqui, coloquei um laço infinito, aquele laço lá que não tem condição para iniciar e nem saída. Então, por vezes aqui, a gente pode utilizar o comando break dentro da linguagem C para sair do laço. É um comando que faz com que saia do laço. Eu estou ali fazendo justamente a leitura do possível caracteres, a pessoa digitou algo. Nessa linha aqui, tem o get, que é para receber um caractere que vai partir para dentro dessa variável. A pessoa digitou, cai dentro dessa variável, aí eu tenho ali um if, perguntando se o que está digitado for igual a A, aí a pessoa vai sair de dentro daquele nosso laço somente quando digitar a letrinha A. E ele continua preso ali. Vocês estão vendo que tem um if dentro de um for. Então são 2 estruturas diferentes. Enquanto a pessoa não digitar a letrinha A, o A maiúsculo, ele não vai sair dali. Então a gente pode criar a estrutura de laço infinito, mas tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar cuidado aí. E aí, para sair do laço infinito, vocês percebem o seguinte: tem alguma condição dentro dos parâmetros do for para a saída desse laço? Não. A única forma seria se tivesse ali uma condição definida, ou o comando break. O comando break que retira você daquela estrutura. O break ele é excelente dentro da linguagem C, porque ele retira você de dentro daquela execução. Seja um for, seja aquele switch, quando é encontrado o break, ele retira de dentro daquela instrução, ele retira dentro daquele comando, e aí você vai para o final do programa, ou pelo menos fora daquela parte do programa. E aí nesse exemplo aqui, foi utilizada essa estratégia do break para sair, mas somente quando ele só vai entrar e vai entrar e executar o break quando, vejam na linha if, o CH for igual a A, ou seja, dentro do nosso CH tiver um valor de A. Então, neste caso, o laço vai ser executado enquanto a pessoa não digitar o A, e tem que ser o A maiúsculo, viu, gente? Muito cuidado com isso. Então, esse tipo, se você vai criar um tipo de condição onde a pessoa fica de forma indefinida, presa ali, ela tem que, para sair daquele item, ela precisa digitar tal coisa, tal item. Então, cuidado com tal coisa para você deixar a dica
deixar a instrução para a pessoa sair. Vou levar esse exemplo para a nossa vida real, como o caso de um jogo. Já falei aqui num jogo de labirinto. Vamos pensar também em um outro jogo, tipo um jogo de mistério. Um jogo onde você entra numa sala, e nessa sala você só consegue sair dessa sala quando achar a tal chave, quando você achar uma alavanca, achar um item que vai lhe dar abertura para dessa sala. Então esse tal item aí, é ele que te leva à linha do break, à linha de saída, ele que te entrega a saída daquele trecho do código. Então a gente tem que até mesmo, no caso de jogos, você tem que entender que quando você está fazendo a fase de um jogo, você está indo numa fase do jogo, ali nada mais é do que a codificação, é um algoritmo em execução. E se você não colocar o findar daquele algoritmo, você não encerra aquilo, como no caso de um jogo de corrida. Qual é o fim para a execução do jogo de corrida? Aí ele tem 3 voltas. A corrida tem 3 voltas, então quando completar 3 voltas, ou seja, quando a variável voltas receber o valor 3, aí ele encerra. Então é desse modo aí que a gente utiliza no caso de um jogo, por exemplo. Ou eu coloco mais itens para essa saída dessa nossa corrida. Corrida completou, a variável volta recebeu 3. A variável tempo recebeu 10 minutos, ou seja, a pessoa passou 10 minutos. Você clicou num botão para sair, ou seja, a variável de saída recebeu o valor sim, ou seja, para sair daquela fase. Você clicou no botão para sair. Então, eu posso definir várias saídas ali, mas isso tem que estar de forma explícita para o usuário. Um exemplo aqui de for, eu tenho aqui uma contagem simples utilizando o teste for. Inicio ali meu programa, faltou ali no comecinho, antes do main, a nossa variável. Eu colocaria ali quais a nossa biblioteca, quais bibliotecas que eu usaria nesse programa. Conforme a gente vai lendo aqui, a gente vai entendendo quais são. Eu chamaria logo de cara a stdio. Chamaria ela, stdio, lá no começo. Vamos ver, conforme a gente vai lendo aqui, a gente vai ver se a gente precisa de mais alguma outra biblioteca. Dentro do programa eu tenho ali as nossas variáveis i, j e resposta, são do tipo inteiro. Tem uma variável feito, do tipo caractere, que está recebendo um nada ali. Vocês estão percebendo que está recebendo um espaço, um vazio? Está recebendo esse nada. E aí vem o nosso laço. Quero que vocês percebam que é um laço dentro de um laço. A gente já usou isso. Quando? Quando a gente estava falando sobre matriz. Lembra na aula de matriz? Para montar a matriz, a linha e a coluna, a gente utilizou essa estrutura também. Então tem aqui um for dentro de um for. No primeiro for, na primeira estrutura de for, eu tenho ali inicializando o i recebendo 1. E aí a condição dele, o i, para ficar ali, para a saída desse nosso programa, o i tem que ser menor do que 100. Quando ele chegar a extrapolar isso, aí é a condição de saída. Mas não é só isso. O i tem que ser menor do que 100, tá? Quando ele extrapolar isso, e feito, que é a nossa variável do tipo caractere, ela tem que ser diferente de n. Diferente de n. Então o que tem que acontecer? Além de chegar nesse valor que vai extrapolar o valor de 100 dentro de i, o n tem que ser digitado também no teclado. A pessoa tem que digitar um n no teclado. E se a pessoa, vou logo adiantando, se a pessoa está pedindo ali para digitar alguma coisa, então vai ter lá embaixo o nosso scanf. Está lá o scanf, pronto. Está aqui o scanf interno junto com o getChar. Então se tem o getChar, lá em cima na biblioteca, a biblioteca que utiliza o getChar, a biblioteca que utiliza o get é a Conio. Então eu chamaria lá também a biblioteca Conio no nosso início. Já temos 2 bibliotecas lá no nosso início. A Conio, vou colocar aqui do lado para a gente não esquecer, a stdio.h e a Conio.h. 2 bibliotecas que a gente achou que são usadas nesse nosso código aqui, que faltou lá no comecinho. Então, se vocês forem depois replicar, eu indico sempre vocês replicarem isso após as nossas aulas, ver o funcionamento desses programas, vocês executarem, utilizem aquelas bibliotecas ali no começo. Basta colocar
O jogo da velha include e a nossa biblioteca ali logo adiante. Então vem o nosso segundo for. Você conseguiu entrar nas condições, entrou no segundo for, onde eu tenho ali a inicialização dele com j recebendo 1, a nossa variável j recebe 1, é a outra biblioteca ali, a outra variável de controle, onde j tem que ser menor do que 10 e ele vai ser j++, ou seja, aquela condição de enquanto ele não chegar no valor a 10, ele não vai sair dali. 10 porque é maior, menor do que 10 e não menor igual. E aí ele vai printar em tela quanto é aí D mais D, o valor que está dentro de D, ou seja, o valor que está dentro das variáveis I e J. O D é dígito, tá? Chamando a nossa variável aí. O valor de I e o valor de J. Então ele vai fazer a soma de I e J. Ele tem lá no primeiro valor, é 1, o I está com 1, pronto, 1. O J está com 1, então ele vai mostrar quanto é 1 mais 1. Ele vai mostrar isso em tela. E aí o scanf vai recolher esses valores de 1 mais 1 e vai mostrar ali como resposta. O getChar, nós sabemos, nós já mexemos anteriormente com a nossa função get, a função getChar, já utilizamos ela anteriormente, sabemos que ela serve para fazer a limpeza da tela. Ou seja, ele vai limpar esses valores, não vai ficar um abaixo do outro, um escrito abaixo do outro, para que a gente possa retornar para a nossa tela aí sem preencher ela toda. Vem o if, perguntando ali, a resposta é diferente em I mais J, aí vai mostrar se for diferente, ele errou. Se não, você acertou. Então, quando a pessoa digitar o valor e ele vai fazer essa comparação, ele vai mostrar esses valores, se é diferente ou igual. Depois disso, ele vai perguntar, mais sim ou não. Vocês lembram lá no comecinho que tinha a nossa condição do primeiro for, que era o I tem que ser menor do que 100 e, vejam que tem dois Ezinho comercial ali, e feito tem que ser diferente de N. O N até agora, o feito até agora estava vazio. Ele foi iniciado ali char feito com vazio, um espaço em vazio. Ele não tem valor algum. Enquanto a pessoa não digitar o Nzinho lá no final, aqui nesse final, enquanto a pessoa não digitar N, ele vai continuar fazendo perguntas. Aí ele vai para a segunda fase ali, onde o I, a nossa I, recebe mais 1. E aí ela vai deixar de ser 1 e passa a ser 2. E o J recebe também mais 1, ele passa a ser 2. E aí a pergunta vem ali na linha printf, quanto é 2 mais 2? Você vai digitar a tua resposta, e aí ele vai mostrar também a mesma coisa, se você errou ou acertou. E enquanto você não encerrar esse programa, digitando o N, ele vai continuar seguindo, fazendo a pergunta item a item, fazendo essa tabuada aí de item a item, até chegar o seu limite, que o J menor ou igual a 10, ou seja, até chegar o limite do 9 aí, o J estiver com o valor de 9. Enquanto não chegar a isso, ele vai fazer essas perguntas uma a uma. Então esse programinha, essa contagem, essa condição, esse teste de condição aí de tabuada, ele serviria para fazer um programa simples de contar para uma criança, para ela mostrar se ela sabe aquela tabuada. No caso aí a tabuada de mais, eu poderia colocar a tabuada de multiplicação? Poderia também. Eu poderia colocar aí a tabuada de multiplicação e aí efetuaria também, contabilizaria a tabuada de cada uma desse modo aqui, fazendo a pergunta para a criança. Então seria um programa para testar o conhecimento de alguma criança, de alguma pessoa, dentro de uma tabuada. Relembrando aqui o nosso Portugal, no lado esquerdo nós temos a versão dentro do Portugal, de um programa dentro do Portugal, e do lado direito nós temos o mesmo programa que imprime uma contagem de até 100, utilizando a linguagem C. Sabendo que dentro do Portugal, lá no Portugal, quando a gente começou essa nossa disciplina, o for ele era descrito como para. Eu teria que dizer os passos dele, para. Já no nosso caso aqui, é o nosso for. É a única modificação. Mas vocês percebem que o Portugal nos serviu porque ele é praticamente a estrutura que a gente utiliza dentro da linguagem C.
E o Portugal, eu ainda arrisco a mais de dizer que essa mesma estrutura, ela segue para diversas outras linguagens, como por exemplo o Java também vai utilizar essa outra linguagem também. Temos aqui mais o nosso exemplo aqui de contagem utilizando o for, onde cada vez que esse contador for incrementado, a gente tem ali foi incrementado, ele vai mostrar em tela contador, o valor do contador, e vai mostrar o final, a contagem final. Só que dessa vez, ao invés de utilizar contador mais, percebam que eu fiz diferente. Mais uma ferramenta para vocês, gente. O que eu fiz? Eu fiz que o contador está recebendo mais igual a 1. Ou seja, quando eu coloco o símbolo de mais e o igual, ou seja, a atribuição 1, é diferente de eu fazer a atribuição comum. Se eu faço isso, x igual 1. O que acontece com o x? Ele recebe o valor de 1. Se eu colocar agora de novo, x igual 2. Quanto é que tem dentro da variável x? Tem 2. Não é 3, Hilton? Já tinha 1. Não, tem 2. Porque ele substitui. Mas o que acontece se eu fizer isso? Colocar mais igual. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que é para atribuir esse valor juntando ao que já está lá. Então, neste caso aqui, o x recebe mais igual, ou seja, atribuído dessa forma, o x vai ter o valor de 3. Então, dentro desse cercadinho vai ter o valor de 3. Vai estar lá valendo 3. Então, se eu for utilizar também de outra forma, vamos pensar que agora o x tem o valor de 3. E eu fizer aqui x menos igual 1. O que acontece? Eu estou dizendo que eu estou retirando 1 de dentro da variável x. Então, ela vai valer o quê? Ela vai estar valendo aqui 2. Então, é uma ferramenta a mais. Se eu não quiser usar o mais, menos, se eu quiser utilizar uma estratégia diferente, eu posso fazer isso. Qual é a grande vantagem de fazer isso? Nesse caso aí, eu utilizei o contador, lá naquela linha riscada ali, contador mais igual a 1. Então, eu vou incrementando de 1 em 1. Vocês lembram daquele último exemplo que eu queria fazer a contagem de 5 em 5 mostrando em tela? Se é uma contagem de 5 em 5 mostrando em tela, eu poderia colocar ali contador mais igual 5. E aí ele vai adicionando de 5 em 5 esse valor também. Vamos ver um outro exemplo aqui para mostrar que exemplos que eu posso mostrar todos em telas, todos esses números em telas aqui, de forma contínua, de 1 até 50. Eu tenho aqui nesse programa a seguinte forma: comecei ali na linha 5 uma variável num, do tipo inteira. Na linha 7, eu digo imprimir os números de 1 a 50, mostrando em tela, saída. E aí vem o que nos interessa. Linha 8, mais um for. Eu tenho ali o num recebendo 1, ou seja, é a nossa variável de inicialização. Logo a seguir a condição, o num tem que ser menor ou igual a 50, e ele deverá ir sendo acrescido de 1 em 1 na linha seguinte, ou seja, num mais, ele vai acrescer a cada passada, ele vai acrescer mais 1. E aí é mostrado em tela, como a gente vê ali na execução do programa. Ele sai contabilizando de 1 a 1 dentro do programa. Se eu quisesse que esses números fossem mostrados um do ladinho do outro, bastasse eu tirar aqui do nosso printf, nosso /n, como a gente já sabe. Vamos para o while agora. Depois dessa condição de vários exercícios aqui com for, a gente não vai esquecer nunca mais. Agora vamos partir para o while. While, em inglês, significa o enquanto. A função do laço while é repetir um determinado trecho enquanto uma determinada condição for verdadeira. Por exemplo, enquanto o while, o personagem tiver life ou tiver vida no jogo, ele deve continuar. Então percebam o seguinte: então eu posso usar o while dentro de um joguinho, meu personagem tem lá uma barra de vida.
100 de barra de vida. Então, enquanto ele recebe os danos, ele vai diminuindo aquilo. Enquanto ele tiver numeração ali dentro daquela barra, ele vai continuar a seguir. Então, eu posso utilizar o while. Da mesma forma que eu poderia tentar também utilizar algo como uma estrutura como for, poderia. Então, enquanto o nosso while, a MP3 não terminar, ela deve continuar tocando. Também podemos utilizar isso direto no hardware. Enquanto um jogador não ganhar, perder ou der empate, o jogo da velha deve continuar rodando, ou seja, ele pede uma condição ali que a pessoa tem que dar um valor final. Enquanto o usuário não digitar 0, o seu programa deve continuar rodando. Então é aquela condição de saída. Até mesmo o while pode ser utilizado algo como um formulário, um questionário, onde eu vou efetuando perguntas para a pessoa e enquanto a pessoa não digitar saída, ele não sai dali. Quem nunca ligou para uma operadora telefônica, para colocar crédito, fazer uma reclamação, seja o que for, e lá tem aquela atendente virtual que ela diz para você, digite tanto para isso, digite 2 para ir para tal coisa, 3 tal, e tem sempre uma condição, digite 9 para terminar a ligação. Sempre tem uma condição para terminar aquele teu sistema, você sair daquele algoritmo. Então, da mesma forma que ali só é um algoritmo, você quando está ligando para um atendente, você está ali executando um algoritmo, é um programa. A gente só não percebe, a gente só não acha isso, porque tem uma pessoa, teoricamente, uma pessoa falando do outro lado. Mas ali é um algoritmo sendo executado. Tanto que você pode o tempo todo ficar dizendo, agora eu quero ir para a opção 2, você digita lá a opção 2, aí ela diz o menu da opção 2. Não, retornar para o menu anterior, digitei a opção 3. E assim eu posso ficar o tempo todo ali pulando de opção em opção. E a pessoa que está do outro lado da ligação, não vai ficar zangado, não vai ficar chateado, vai continuar repetindo para você. Por quê? Porque ali é um algoritmo sendo repetido, utilizando essa estrutura do nosso while. Então a sintaxe do while é, eu tenho o while, ele é uma função? Sim. Se é uma função, então while, os nossos parênteses, onde dentro dessas nossos parênteses vai ter a condição, para a estrutura da condição ali. E aí, se essa estrutura for atendida, ele entra dentro das chaves e aí vai mostrar o código ali que vai ser repetido, o código que eu quero que apareça em tela. Ou seja, o código do bloco só será rodado enquanto a condição der resultado verdadeiro. Primeiro, o while testa a condição. Se for verdadeira, ele roda. Então ele pede aquela condição. É verdadeira? Ele roda. Ao término, ele testa novamente e roda novamente. Se for verdadeira, aí ele continua. Enquanto é verdadeiro, ele continua ali. Caso em algum momento o teste forneça valor lógico falso, o while vai parar e seu programa segue o fluxo normal. Ele só sai dali enquanto aquela condição ali estiver sendo atendida, ele continua ali. Se eu disser que x foi criado e ele tem o valor de 1, e aí o while x é igual a 1, ele continua preso ali, dentro daquele código. E aí a única forma de sair de dentro daquele código é se dentro das chaves ali tem um modo de x ser adicionado, mudar esse valor. Então, na mesma condição do for, eu posso fazer um for infinito, eu posso criar também um while com um laço infinito. Estas rodadas de teste, e roda o while, que roda esse while, e outros laços são chamados de iterações. Então, aí está o momento da iteração. De cada passada dessa dentro de um laço, desse laço de repetição, ela é o que a gente chama de iteração. Porque nessa iteração eu posso adicionar, posso subtrair, eu posso parar o programa ali. Faço essa iteração. Acontece um loop infinito, nesse caso aqui, ó, se essa condição. E se a condição for sempre verdadeira? O while aí tem 1. Por quê? Porque o 1 ali. Aí o que vai acontecer? É um loop infinito. Esse printf ou qualquer outro código naquele lugar rodaria de forma indeterminada. Nunca pararia, gente. Nunca iria fechar esse aplicativo enquanto não reiniciasse a máquina. Então aí está aí o while infinito. A gente viu o for infinito com as condições infinitas. Aqui tem um while infinito. Por que é 1, Rildo? O que é o 1 na computação? O que é 1 na informática? O 1 não é o verdadeiro? Não é o sim? Não é o ligado? Então, se eu disser ali o while 1, é o que ele está procurando. Ele quer o status 1. Então, ele quer o 1. Se ele é o while 1, ele vai entrar dentro do comando, da sua estrutura de comando,
as chaves e vai mostrar printf, o que acontece, vai ficar repetindo aí. O que acontece, de forma infinita. A sua tela vai ficar cheia de que acontece e não vai parar de jeito nenhum. Por esse motivo, vocês não devem utilizar esse tipo de código. Vocês têm que tomar cuidado. Sempre tenha um modo de saída de dentro daquele código. Sempre tem um modo de saída. Deixa eu ver aqui no chat, estão dizendo que... Professor, eu estou um pouco atrasada. A Violene está falando que está um pouco atrasada. E aí a gente criou atrasada nisso. Para criarmos um algoritmo, é necessário que os códigos mudem de cor. No programa que vocês estão utilizando, no caso, seja qual o editor de texto que vocês estão utilizando, qual o editor de compilação que você está criando, eles mudam as cores sim. Cada cor significa uma condição lá dentro. Como no caso, eu estou fazendo aqui, ó, quando eu digitar dentro do nosso programa, como por exemplo, lá no celular, quem tiver pelo celular, o Móvel C, você digitar o while, você vai perceber que quando você digitar o while, ele vai mudar a cor. Se eu não me engano, ele fica em azul dentro do Móvel C. Então, por quê? Porque ele é uma função. Então, as funções vão ser reconhecidas por essa corzinha. Não quer dizer, Violene, que necessariamente tem que mudar as cores para ser válido. A mudança de cor desses códigos no teu editor, lá no Móvel C, no teu programa que você está utilizando para criar o teu algoritmo, isso é para te facilitar, te ajudar. Porque imagina só, eu estou criando o meu programa e aí eu vou e coloco aqui o W maiúsculo e eu coloco o while. Eu coloco aqui o while. W maiúsculo. E o meu programa não aceita. Na linguagem C ela é case sensitive. Ela não vai aceitar, ela vai ver que isso aqui está errado. Ou então, digamos que eu faça o seguinte, vamos para outro nível aqui. Eu vou lá, eu vou criar aqui, eu vou colocar o comando for. A gente já viu aqui. Vou lá, coloquei, aí só coloco assim, for. Esqueci o Rzinho. E agora? Quando eu faço isso, não é um for. Ele não vai aceitar. Por não ser uma função já reconhecida, vai dar um erro bem ali. Mas antes de eu executar e ele dar um erro e mostrar lá embaixo, no meu, lá nos meus erros do meu código, antes dele mostrar isso após a execução, na hora que eu estou digitando, ele já mostra que isso está errado. Por quê? Porque o for, por ser uma função, vamos dizer que as funções fiquem azulzinho, isso aqui era para ficar azul. Ele não fica azul. Ele não ficou azul, então você já reconhece. Opa, peraí. Eu sei que for, o while, o printf, o scanf, são todas funções, porque tem esse parênteses na frente. Eu fiz bonitinho, fiz o parênteses, fiz tudo bonitinho, do jeito que ele pediu, e não ficou azulzinho. Isso quer dizer que tem algum erro ali. Você escreveu errado, fez alguma coisa errada ali. Então, esse caso das cores é para te auxiliar. Não é obrigatoriamente que fique mudando essas cores. Tanto que qualquer código que vocês fazem aí dentro dessa linguagem C, vocês poderiam estar utilizando o bloco de notas. No teu bloco de notas dentro do Windows, que não fica nada colorido, você poderia utilizar ali e ao final, você digitava todo o bloco de notas, ao final você salvava aquilo dali com a extensão .c. Quando salvasse isso e levasse para um programa compilador, ele iria rodar, vai funcionar. Mas por que dentro do bloco, lá do bloco de notas, não fica colorido? Porque é uma característica daquele programa. Aquele programa é um editor que não tem isso, ele não tem essa condição aí. Tá? Então é só essa condição bem aí. Ó, tá dizendo aqui que não ficou azul. Ela tem que mudar a cor. Tem que mudar a cor. Se ela é uma funçãozinha, ela vai mudar a cor. Mas isso depende de cada programa. Tem alguns programas que a cor de uma função pode ser azulzinha, pode ser verde. Pode ser que você, ao colocar algum comando, ele modifique uma cor e outra. Isso é para te auxiliar. É tanto que dentro do Móvel C, por exemplo, você que decide quais são as cores. Se você quiser que nada mude cor, ele também vai fazer isso. Isso é para auxiliar você. Tá? Não é uma condição que tudo fique colorido. É uma condição que você pode implementar dentro do teu programa. Na grande maioria dos códigos em C, porém, essa condição vai mudando.
geralmente é em um número que cresce ou decresce, e ao atingir certo ponto, o while recebe um false como resultado de teste de condição e o while termina. Ah, quer dizer que se eu criar esse loop infinito aqui com o while, ele não vai travar a minha máquina? Não, por quê? Porque eles perceberam que era tão fácil criar um modo de travar a máquina. Imagina só, eu criei esse while com esse 1 aqui, que fica de forma infinita, aí eu coloco aqui, tipo, ao invés de o que acontece, eu colocaria assim, tipo, agora eu vou desligar sua máquina. Ou seja, travei sua máquina, eu sou o hacker, eu colocava algo desse tipo e mandava para um de vocês esse executável. Quando vocês clicassem no executável, iria para esse while infinito, esse for infinito, ia ficar repetindo de forma indefinida até o ponto de sua máquina travar. E eu ainda digo mais ainda, vamos pensar que além de ter esse print acontecendo, eu colocasse também a seguinte linha, uma variável i, eu vou colocar aqui int i, receberia, vou colocar assim, ó, int i recebe 1, ponto vírgula, i mais, pronto. Eu coloco essa linha aqui, ó, uma variável y, ela começou com 1, valor de 1, e a cada passada ela vai receber mais 1. Isso ela tivesse aqui, logo abaixo desse nosso print. O que acontece? Enquanto é infinito, enquanto esse while está rodando, esse laço está rodando aí, aquela variável i ela vai crescendo, passando de 1, 2, se transformando em 1000, 1.000.000, ela vai crescendo de forma infinita. E esse valor crescendo de forma infinita, o que acontece com a nossa memória? Também está ocupando um espaço dentro da nossa memória. E assim ele iria ocupando toda a nossa memória RAM, fazendo com que nossa máquina ficasse mais lenta, e aí paralisaria a nossa máquina. É um vírus, pronto. Acabei de fazer um vírus aqui na tela junto com vocês. Acabamos de fazer um vírus. Esse vírus vai funcionar hoje em dia? Não vai mais. Por quê? Porque dentro da linguagem C, como proteção, ele percebe isso. Quando um número de looping, um looping está se repetindo de forma indefinida, está chegando a um número extremo, ele vai transformar aquela condição em false. Ele transforma ela em false. E aí obriga que aquele while encerre. Ele obriga que aquele laço termine. Então ele não continua. Se vocês executarem isso na sua máquina, na máquina de vocês, ele vai passar um tempo e aí ele vai parar para você, vai encerrar aquilo dali, dizendo que tem um erro lógico. Deverá aparecer lá no log de erros, de falhas, na parte de baixo do teu programa, que ali existe um erro lógico, tá? Tomem cuidado mesmo assim, tentem fugir desse tipo de laço, esses laços infinitos que te prendem ali desse modo. Muito cuidado com isso. O programa em C, que conta de 1 a 10 usando um laço while. Vamos fazer esse. Primeiro nós declaramos a variável, inicializamos ela com um valor inicial, no caso aqui 1, já que a contagem vai ser de 1 a 10. E logo em seguida fazemos com que o while dê um printf mostrando o valor dessa variável. Ou seja, essa variável while que é o enquanto. Enquanto ela for menor ou igual a 10. Após imprimir o número 10, a variável é incrementada e passa a ter o valor 11. Só que isso não vai ser mostrado em tela, né? Porque eu só quero a contagem até 10 e ela é menor igual a 10. Como 11 não é menor ou igual a 10, o laço recebe valor lógico false e termina a sua execução. Porque 11 não está nessa categoria aí, não chegou, não fica igual e nem menor, e aí aquele dali, o valor, que estava valor lógico, que estava 1, passa a ser 0. Que é essa condição bem aqui, o que eu estava falando. Tenho aqui a nossa biblioteca, tem uma biblioteca inicial, comecei o nosso programa, variável, chamei a variável de número, do tipo inteiro, está recebendo 1, e aí dentro do nosso while a condição é número menor ou igual a 10. Enquanto o número for menor ou igual a 10, esse laço vai continuar. Só que dentro do laço eu tenho a nossa condição lá, gente. O número vai receber mais. Se eu não colocar essa linha, aí esse laço aí vai ficar infinito. Aí eu coloquei ali número mais. Então a cada passada tá 1, 2, 3, chegou ali 9, 10.
apresenta. Na próxima passada é 11. Aí 11 não cabe aí, a condição fica falsa, ele nem entra e já salta aqui lá para o final. E aí encerra o nosso programa. E um programa em C que conta de 10 para 1, ou seja, utilizando esse laço, mas fazendo agora a contagem contrária. A lógica é a mesma. Mesma coisa, só que comecei o nosso programa, biblioteca, a nossa função main, comecei a nossa variável, mas como eu quero contabilizar de 10 para 1, ela começa com o valor 10, ali 10, e eu, enquanto o nosso while vem, while, e aí a condição para esse while, o número maior ou igual a 1. É o contrário agora, estou fazendo a contagem regressiva, contrário. E aí vem ali printf, mostra-se o número, começou com 10, e logo a seguir, para não ter a condição, para me ficar preso ali no infinito, gente. Porque se eu for perguntar ali, começar a perguntar e não tiver essa condição de diminuir, eu vou ficar preso ali naquele looping, que nem os outros. E aí número menos menos. Enquanto não chegar no valor ali, que é menor do que 1, ou seja, chegou no 0, aí 0 transformaria essa condição aí em false, e aí eu sairia desse looping. Vamos comparar também o while lá no nosso Portugal. À esquerda nós temos aqui no Portugal, a gente percebe que tem o nosso while lá no Portugal é o enquanto, tá lá enquanto a menor ou igual a 100, faça. Aí o que tem que ser feito ali, o escreva, que é o nosso printf. Já à nossa direita, nós temos aí o nosso programa na linguagem C, ali criado na linguagem C. Tem o nosso while ali na linha, while a menor ou igual a 100, aí ele vai printar aquilo em tela, e aí, ali, na linha final, eu tenho ali a atribuindo, recebendo a mais 1, mas eu poderia substituir esse a recebendo a mais 1 como a mais mais. Duas formas de fazer, gente. É sempre bom ter mais de uma ferramenta que faz o mesmo trabalho. A gente poder utilizar da melhor forma ali possível. Ter mais alternativas. Um outro exemplo aqui, tá aqui o while, né? Nós temos aqui o número while, é justamente o decremento aqui, só que não mostrando 9. Por que não mostrou o 9 aqui no caso? A gente começa, não mostrou o 10, né? A gente começa aqui com int chegando 10, e aí vem na linha 6, while, enquanto número maior ou igual a 1. Então ele sai fazendo essa contagem regressiva. Então, no caso ele mostrou, ele mostra o 10 sim. Fez isso não aparecer aqui na tela, gente. Mas pode ter certeza que tem o 10 sim. Ele começa na primeira passada, ele vai mostrar o valor que tem dentro de número. Aqui, o valor que tem dentro de número. E número é menos menos. É um pós-decremento. Então ele vai mostrar sim, tem que mostrar em tela. Se eu colocasse ali o menos menos número, aí sim ele não mostraria o primeiro, não mostraria o 10. Começaria pelo 9. Então está faltando ali o 10, mas ele mostra sim. Um outro exemplo, eu tenho aqui um programa que pede números ao usuário até que a soma de todos os números digitados for pelo menos 20, ou seja, ele vai pedindo que a pessoa vai digitando. Só vai digitando o número e ele vai fazendo a soma. Enquanto não chegar a um valor que seja ali 20, ele não vai encerrar. Ele só encerra quando você estourar o 20. Isso aqui é muito próximo àquele jogo de cartas, o 21. Enquanto não chegar ao valor de 21, a soma de cartas que deu o valor 21, você não estoura, não encerra ali. Eu tenho ali uma biblioteca std.io na linha 2. Linha 4, a nossa função de início do programa. Linha 6, tem a nossa variável que eu vou utilizar, uma variável int total e uma variável num. A variável num vai ser aquela variável que a gente vai utilizar dentro do nosso, para receber o valor digitado da pessoa, e a variável total que vai ser justamente a variável que vai fazer o tratamento ali dentro da condição. Linha 8 vem o nosso while, que pergunta total, nossa condição. Total
é menor do que 20, então ele pede isso aí. Enquanto não chegar no valor de 20, tem que ser menor do que 20. Chegou 20, aí se torna falso. Vem o nosso print, mostra o total, como a gente percebe ali na primeira linha, ele começou com 0, não foi isso? Lá na linha 6, ele vai mostrar total é igual a 0. E aí vem print f, entre com número na linha 11. Esse número digitado vai cair dentro da variável num, e a variável num, o que está dentro da variável num, vai ser incrementado, vai ser adicionado dentro da variável total. Vocês percebem ali que tem um mais igual, ou seja, ele é adicionado, como eu já expliquei hoje. Então, quando a pessoa digita, tipo ali, a pessoa digitou o número 10, o número 10 vai cair dentro da variável 10, da variável total, vai adicionar a variável total. E aí o novo valor de total ali vai ser 10. Ele retorna, por quê? Porque a condição ainda está como verdadeira lá do while. Enquanto não chegar a 20, ele vai continuar rodando ali. E aí ele volta de novo, pede para a pessoa digitar mais um número, a pessoa digita esse novo número digitado ali vai ser adicionado na linha 14 dentro de total, porque ele recaiu dentro de num, e vai ser adicionado ali dentro do total. Vocês percebem ali que digitou 5, agora o total está com 15. Retorna de novo, a pessoa digitou 3, total está com 18, adicionou 3 mais 15, 18. Pede de novo, entre com um número, a pessoa digitou 4, aí agora deu 22. 22, ele é maior do que 20. Ele é maior ali, então, ou seja, aquela condição ali do while, na linha 8, passa a ter um valor zero, um valor falso. E aí sim ele pode sair. E aí quando ele sai, ele encontra na linha 16, está fora desse laço, gente. Esse print da linha 16. Final total, ou seja, final total, o valor do total. E ele mostra o que tem dentro do total, que é o 22 ali, que é a soma de 18 mais 4, deu 22, e encerra o programa. Então é um programa utilizando o while, e ele vai crescer enquanto a pessoa não digitar ali, não chegar aquela quantidade que estoure, aquele valor, ele vai continuar ali dentro. Um outro exemplo de while, eu tenho aqui, iniciei na linha 1, nossa biblioteca, linha 3, comecei o programa, linha 5 vem as nossas variáveis. Chamei as duas variáveis, uma variável linha e uma variável coluna. E elas são do tipo int. Na linha 7, a variável linha recebe 1, valor 1, e aí entra no primeiro while. Isso é os whiles aninhados. O primeiro while, linha menor do que 5. E aí vem, na parte logo a seguir, dentro desse mesmo while, a coluna recebendo o valor 1. E aí tem um novo while. O while, a condição desse segundo while é coluna menor do que 5. Então ele vai fazendo essa leitura desses itens, montando justamente esses valores. Vem na linha 13, printf, mostrando ali a linha, multiplicado pela coluna. Então ele vai criar cada uma das linhas e vai fazer a multiplicação da linha pela coluna e mostrada em tela. Chega ali na linha, no nosso código, após ele transformar esse while em falso, aí que ele vai conseguir sair, porque somente quando a coluna tiver ali o valor menor do que 5, tiver estourado esse valor de 5, ou seja, ele valor de 5 ou a seguir. Isso tanto para a linha, tanto para a coluna. Vamos agora para mais um exemplo, agora utilizando, criando um desenho, criando um triângulo em tela. Esse exemplo aqui, eu acredito que a gente chegou a fazer ele lá no Portugal. A gente chegou a fazer a criação de um desenho, montando um desenho dentro do Portugal. Agora na linguagem C, utilizando a estratégia do while. Começa na linha 1, a nossa biblioteca. Linha 3, eu tenho ali a função de início do nosso programa, o main. E aí vem a mesma incremento do nosso último algoritmo, o linha e o coluna. Mas agora eu vou utilizar na criação dessas imagens aqui, printando esse nosso asterisco e montando essa estrutura de imagens. Ao invés de contabilizar aquela questão de números, eu vou mostrar agora através de imagens. Linha 7 vem o primeiro printf, ou seja, para saltar uma linha.
que é a estrutura que vocês percebem aqui no desenho, que a cada um dos asteriscos que é digitado, ele salta uma linha, tem uma separação ali, um salto de linha. Ou seja, tem um espaço vazio, uma linha vazia ali colocada. E aí vem, a linha recebe o valor 1, e aí diz, while, enquanto linha for menor do que 8, por que menor do que 8? Porque percebam que a última linha ali do desenho, ela não pode repassar a quantidade de 8 asteriscos. Ou seja, o máximo que eu contabilizaria ali seria 7 asteriscos. Vem ali na linha 11 um printf com T, para justamente eu levar a nossa coluna mais adiante. Vocês percebem que essa imagem não está no cantinho, então o barra T ele leva isso mais adiante, ele retira do canto a nossa animação aí, o nosso desenho. Vem coluna recebendo o valor 1, e aí vem o nosso while. Coluna tem que ser agora nessa condição, que coluna tem que ser menor do que linha. Enquanto isso acontecer, ele vai printar em tela esses valores. E aí vem printando os nossos asteriscos. Primeiro asterisco, aí coluna vai receber mais um, incrementando mais um, e aí vai repassando. A cada linha, primeiro um asterisco, ele incrementa mais um, 2 asteriscos, salta a linha, 3 asteriscos, e assim por diante, até chegar àquela condição ali máxima, onde linha é menor do que 8. E aí, ele, para encerrar na linha 18, após sair os dois whiles, ele vai para a linha 18, mostrando um printf saltando uma linha. Vocês percebem que existe um espaçamento aqui, que foi criado no desenho, e aí linha vai receber, vai incrementar mais um, e aí encerra-se o programa em si. Então, nesse caso, gente, a gente percebe que a gente pode utilizar o while e o for até mesmo printando imagens. E isso é muito excelente na questão da utilização de pontos, dos pixels em jogos. Pessoal, bora dar aquela nossa paradinha de mais 3 minutos e aí a gente já retorna.